Pela vida do pastor Rangel, pelo mensageiro da noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego agora, Senhor, a palavra que esse pastor vai trazer para esta igreja, Senhor. Eu entrego para o Senhor primeiramente, Senhor, porque a palavra é tua, o conhecimento é teu. Então eu peço, Senhor, que o Senhor abasteça o pastor Angel essa noite, Senhor, para que a palavra venha alimentar todos nós, para que todos nós venhamos entender. E para a mensagem que ele venha trazer hoje, Senhor, seja uma mensagem do Senhor para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Hoje foi forte, viu? Foi forte desde o começo, semana toda, né? Foi desse jeito aí, foi forte. Irmãos, eu queria deixar uma mensagem um pouco diferente aqui hoje, no livro de João, capítulo 14, e depois eu vou lá em Atos 8, 26, porque Deus tem procurado aqueles verdadeiros, aqueles que adorem a palavra dele, né? E nós estamos aqui, nós somos que vivemos o último dia, né, da terra aqui. E por que eu falo isso? Porque o crente, ele tem que estar preparado pela vida do Senhor. Jesus já preparou o lugar para você. Jesus tem um lugar para você. Ele já tem um lugar preparado para você. E vamos para João 14 primeiro. Irmãos, acompanhem que a Bíblia é um pouco diferente. E eu vou estar ministrando sobre esse versículo, o livro de Atos e de João. Amém? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. João 14. João 14, a minha Bíblia é diferente. Glória a Deus. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Depois eu volto aqui, irmãos. Vamos para Atos. Jesus está preocupado com as almas. Aleluias. 26, Atos 8, 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, do caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este achará deserto. Filipe se levantou e foi. E havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha da Etíope, a qual era superintendente e todo o seu tesouro. E ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e, assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai ser bem rápido, viu? Em nome de Jesus, vai ser bem rápido. Eu quero
frisar aqui, irmãos, nesse livro aqui de 14, que Jesus, ele está se despedindo, né? Ele está se despedindo desta terra aqui. Jesus, ele estava no início com Deus, lá em Gênesis. Aí depois Jesus vai, tem a Virgem Maria, concebeu Jesus fez as obras, Jesus trabalhou, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus também foi batizado, Jesus também foi tentado pelo Satanás, lá em Mateus 4,4. Ele foi tentado, mas resistiu o diabo. Resistiu o que o mundo queria que ele fizesse. E ele negou e disse não. Então Jesus um dia ele morre. Mas antes dele morrer, ele tem um bate-papo, um aviso, um recado para aqueles que estavam perto dele, para aquele que conhecia Jesus. Mas muitos ainda não conheciam 100%. Muito ainda tinha dúvidas. Por isso que Jesus morreu. Quem matou Jesus foi os próprios judeus. Prenda Jesus, crucifique ele, solte Barrabás. Barrabás eram malfeitores piores daquele tempo. Só fazia o mal, ao contrário de Jesus, que só fazia o bem. Só que às vezes, quando você faz o bem, as pessoas entendem errado e acham que aquilo que você está fazendo é errado. Eles achavam que Jesus era o falso Messias, mas ali estava um Jesus Cristo que veio morrer por mim, morrer por você, ressuscitar ao terceiro dia e depois ir para o Pai e não te deixa só. A palavra aqui vai dizer que ele vai deixar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Pastor, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é você orar. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Para você ser batizado, você tem que se arrepender. Para você ser batizado, você tem que negar as coisas do mundo e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí você tem o Consolador, o Espírito Santo. Não vai te deixar órfão. Jesus, ele nunca te deixou só. Mas Jesus, às vezes, ele dá uma cordinha para ver até onde que você vai. Para ver se você está mesmo ali junto dele. Quando Pedro disse: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Para ganhar tempo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Nós às vezes negamos Jesus o tempo todo e não percebemos que estamos negando Jesus. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não mandou você pregar num lugar. Jesus não está mandando você pregar na igreja. Jesus está mandando você pregar o Evangelho a toda criatura. E às vezes você passa e não dá um folheto, não dá uma palavra. Às vezes você tem uma oportunidade, você trabalha na escola. Fala de Jesus. Jesus, ele te ama. Jesus, ele veio para todos. Sabia que às vezes os crentes, às vezes quer Jesus só para nós. O discípulo mesmo falou: pai, eu quero sentar do seu lado. E lá do meu lado, não. Do meu lado, não. Jesus já está à direita de Deus. Mas pode ficar pertinho dele ali, junto com ele. Todo mundo perto. Mas o lugar de Jesus é o lugar de Jesus. Jesus está à direita do Pai. Esse lugar você pega. Mas tem gente esperando ainda o Messias. Tem gente esperando o Messias.
E o Messias, ele já morreu. Tem gente esperando ainda Cristo. Quando fala Cristo é o Messias. Nós estamos estudando sobre os falsos profetas. Sobre os falsos profetas. Porque, irmão, deixa eu pregar. Deus está nesse lugar, viu? Aleluia, Deus. Desconcentrar pregador é difícil. Quando está todo mundo cantando aqui, eu estou lá olhando, estou fazendo tudo direitinho ali, estou colocando, centralizando tudo, porque não quero pregar só para quem está aqui. Eu quero pregar para quem está fora. Eu quero que a mensagem venha chegar em outros lugares também. Porque Jesus, ele está voltando. E quando a palavra, ela incomoda, alguma coisa de errado, pede para te parar. A multidão pede para te parar. Xarabante e decanta lá. Jesus Cristo, ele está preocupado com a sua vida. Jesus Cristo, ele está preocupado com a vida do seu pai, do seu filho, do seu vizinho. Pegue o que Deus está mandando pregar. Vamos ter um evento lá em Itaipuaçu agora, grande, né? Vai vir ontem do Rio de Janeiro. Nós vamos estar ali o quê? Aparecer? Não, diminui para Jesus aparecer. Porque se você for lá para aparecer, Jesus não vai estar lá. Prega que Jesus é bom, que Jesus morreu na cruz. Pregue a palavra. Prega que Jesus virá. Prega que foi Ele que pagou um grande preço pela sua vida. Porque Jesus está preocupado com almas. Então vamos estar ali pregando a palavra de Deus com amor, não preocupado com quem está ouvindo. Tem que estar preocupado com a multidão que precisa. Pregar a palavra de Deus, uma palavra cristocêntrica, que é Jesus. Aleluias. Na casa de meu pai, ele está dizendo assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Não é a casa que você paga aluguel que você comprou. Ele está dizendo na casa do meu pai, que não é aqui nesse lugar terreno, é lá. Glória a Deus. Falar em lá, o que você procura aqui não está aqui, está lá. É o galardão. Nós somos peregrinos aqui nesse lugar. Está em cima, não está embaixo. Você tem que estar leve para você subir, fazer a vontade do Pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Coisa linda. Jesus está dizendo assim, hoje, ele está dizendo hoje aqui: vou preparar lugar para vocês. É Vinícius, né? Vou preparar lugar para você, Vinícius. Jesus está dizendo que tem um lugar já preparado. Basta que nós possamos o quê? Ingressou numa faculdade, tem começo, meio e fim. Tem prova? A prova vai estar aqui. Mas quando você for aprovado, tu sobe. Temos que passar por algumas coisas. Jesus passou pelo deserto, venceu. Morreu, venceu. Jesus só vence. Glória a Deus. Esse eu quero estar do lado dele. Porque ele deu a vida por mim. Foi a única pessoa que deu a vida por mim. Foi Jesus. Mas tem gente que ainda não crê nesse Messias. Está do lado dele, mas não sabe que é o Messias. E quando for preparar lugar, eu voltarei. Receberei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês o conhecerão o caminho para onde eu vou. Aí vem Filipe. Jesus, aonde que é? Rapaz, eu estou tanto tempo com você, Filipe. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Filipe. Só tem Jesus, é um único. É o que você aceitou, o único e suficiente Salvador. Foi a resposta que ele deu para Filipe. Aleluias. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Filipe. Por que tu diz isso? Meu Deus.
O Senhor, mostre-me o caminho que nos basta. Aí já é o contrário, é Filipe, eu fiz a confusão. Você conhece o caminho para onde eu vou? Então Tomé, tá? Perdão, foi Tomé, tá? Porque senão depois está gravado, é Tomé. Filipe depois aparece também. Faz a mesma coisa, porque os dois erraram. Os dois duvidaram de Jesus. Aleluias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você conhecerão também o meu Pai, desde agora conhecereis e tem visto. Aí entra Filipe, não Tomé. Entra agora Filipe e pergunta: Senhor, mostra só o Pai, que nos basta. Glória a Deus. Eita Jesus, por que duvidar de Jesus? Ele fala assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Filipe, você ainda não me conhece, Filipe? Tem gente que está na casa, mas não conhece Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostre o Pai. E você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E a palavra que eu digo a vocês, não digo de mim mesmo, mas ele estava dizendo de quem? Do Pai. Para aqui e volto aqui, só para você entender, aqui já é outro Filipe, pregando a palavra ali, obediente a Deus. Você tem que ouvir Deus. Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor procuram os fiéis que está aqui na terra. Aleluias. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para a banda do sul, no caminho que desce a Jerusalém, que está deserto. Filipe se levantou e foi. E havia etíope, eunuco da alta oficial de Candace, a rainha da Etíope, a qual era superintendente de todo o tesouro. Esse aqui não era qualquer coisa não, para quem gosta de dinheiro. Esse aqui era um homem de alta patente, né? E tipo Naamã, esse também, ele era de alta patente, e estava ingressando do seu país e assentado na sua carruagem, na outra Bíblia está carro, vinha lendo que o profeta Isaías, né? O livro de Isaías, o profeta Isaías, que vem revelando tudo, desde o começo até o fim, é um profeta messiânico, né? E então o Espírito disse a Filipe, por isso que você tem que ter o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito disse a Filipe: aproxime desse carro. E correndo para lá, Filipe ouviu um homem que estava lendo. Às vezes, irmãos, tem gente que pega a palavra de Deus e não consegue entender o que está escrito, até ler, mas não consegue estar escrito, porque ninguém nunca chegou e explicou isso aqui direitinho, que nessa mensagem aqui teve uma pessoa que morreu, mas ele estava lendo, e ele falou assim: aproxima dessa carruagem e acompanhe. E quando Filipe chegou perto daquele homem ali, deveria ser uma carruagem boa, diferente das outras, né? Um homem de alta sociedade, e Filipe foi baseado no Espírito Santo. Isso é muito comum no nosso meio. Tu está lendo o que aí? Tu está entendendo o que você lê? E o eunuco falou assim: como eu poderei entender se a igreja não me explica? Como eu poderei entender se ninguém está me explicando nada? Mas eu estou aqui por livre, porque eu estou indo para Jerusalém e eu também quero adorar. Mas não estava entendendo nada. Às vezes a pessoa é um doutor, é um advogado, é esse que entende pouco de Bíblia. Agora, quando você pega um camelô da rua pregando a palavra de Deus, você vai estar vendo que ele está rasgando a Bíblia todinha. A Bíblia está velha de tanto ele ler, de tanto ele pregar, de tanto ele abrir e mostrar. Entende o que está lendo aí? Assim, como que eu posso entender se ninguém me explica nada? Aleluias. E o Senhor, e ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir. Senta aqui do meu lado.
Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo, olha que coisa aqui, irmãos, presta bem atenção nisso aqui. Aquele homem ali, superintendente, ele estava lendo que lá no profeta Isaías, ele estava com o livro de Isaías ali, lendo ali, ele viu o que estava escrito lá. Vamos ver que curiosidade, o que ele estava lendo ali, que ele falou assim, eu quero saber que esse homem aqui, por que aconteceu essas coisas, por que ele estava indo para ser morto, que está mudo, está calado. Porque Jesus tinha que passar por isso. É um processo que Jesus passou, irmãos, para você ter vida eterna. Não foi para ele morrer e ressuscitar, foi pela sua alma que Jesus morreu. E aqui ele disse assim, foi levado como ovelha muda. Foi falado sobre ovelha. Ovelha é um bichinho inofensivo, fraquinho, né, que só escuta, né? A ovelha escuta a voz do seu pastor, né? Mas ali Jesus estava calado, como ovelha, ele foi comparado como ovelha, foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, diante do seu tosqueador, esperando o pior acontecer. Jesus estava mudo, Jesus não abriu a boca, e esse homem se intrigou com aquilo ali. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada aqui da terra. Aleluia. Então o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique o que se refere esse profeta aí. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe falou assim, começando com estas passagens da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Felipe teve uma oportunidade, começou a falar de Jesus para aquele homem que não estava entendendo nada, mas quando a palavra é pregada, que a pessoa recebe, ele tem sede de ser batizado. Ele já conheceu Jesus ali, agora eu quero ser batizado. Vamos para o texto. E Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o teu coração. E ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ele creu que Jesus era Filho de Deus, mandou parar a carruagem, porque ele viu a água, e ele está dizendo, ali está a água, aqui está você que pode me batizar, e eu estou aqui para ser batizado em Cristo Jesus. O que você me pede? Vamos descer correndo, que eu quero ser batizado, eu quero ser salvo, eu quero fazer parte desse homem que estava calado, porque ele morreu na cruz por nós pecadores, e levou o nosso pecado. E muitas pessoas não conhecem Jesus. Aleluias. E ele diz que cria, né? E o eunuco viu, e quando saíram da água, ele foi batizado, o Espírito do Senhor arrebatou. E depois começa a jornada. Fica de pé em nome de Jesus para terminar. Eu não vou demorar, mas eu quero só ler. Eu gosto de ler. No mesmo livro de João, Evangelho, capítulo 1, você vai entender tudo agora, essa junção desses dois livros diferentes, mas que fala de Jesus. Fala que Jesus foi como a ovelha muda ao matadouro, e fala também que Jesus foi preparar lugar para nós. Falou também de pessoas que não sabiam quem era Jesus, estava junto com ele e não sabia que era Jesus. Agora eu vou ler aqui em João, que vai falar sobre o que eu falei de Gênesis. Não falei de Gênesis? Então vou falar aqui agora. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo aqui é a palavra, esse verbo aqui é Jesus. Aleluia. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
E a vida era a luz do homem. A luz resplandece nas trevas e a treva não prevalece contra ela. Houve um homem enviado por Deus, que o nome era João. Ainda não era Jesus, não era o Messias, era primo dele. Este veio testemunhar para testificar do respeito da luz, que era Jesus, para que todo visse e crê por ele, por meio dele. E ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Preste atenção aqui, irmãos. E a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. 10. O verbo, Jesus, tá, irmãos? O verbo estava no mundo. Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele, lá em Gênesis. Foi feito por Jesus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todo quanto recebe, Deus lhe o poder de ser feito filho de Deus e saber aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O 14. O verbo se fez carne. Jesus se fez carne, veio através de Maria, sua mãe, habitou entre nós, cheio de graça e da verdade. Vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele. Esse era aquele que eu dizia, ele vem depois de mim. Então, não é João, não é Moisés, não é Pedro, não é Maria, é Jesus. Glória a Deus. O único que morreu na cruz, com os braços abertos. Quando ele morre com os braços abertos, ele está abraçando você. Mesmo tendo morte de cruz, ele estava ali. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas tem que ser. Então deixa elas me matar, deixa cuspir, deixa me dar vinagre, deixa eu sofrer aqui, porque eu amo, porque eles são meus filhos. E o pai não rejeita o filho. Ele sabia que ele vinha para dar vida por mim e por você. Não tinha outro jeito. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu queria passar para a missionária Jaqueline para terminar, né? Vem, pastor, bora terminar? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, tá? Eu acho que foi rápido, né? Glória a Deus, amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, palavra poderosa, que essa palavra possa ficar em cada coração, queridos. E vamos, meu santo.